Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e bem-vindos a uma nova edição do Clássicos da Ficção Científica. O livro da vez será a trilogia A Fundação, de Isaac Asimov. Isaac Asimov foi um escritor russo-americano nascido em 1920 que também atuou como professor de bioquímica na Universidade de Boston. Ele se tornou um prolífico escritor de ficção científica e, durante sua carreira, escreveu ou editou mais de 500 livros. Aqui no canal do Rusgeek nós falamos dele do livro Eu, Robô, cuja resenha você confere aqui nos cards. Só que mais até do que a saga dos robôs, que é composta por vários livros e contos, o Asimov se tornou principalmente conhecido pela trilogia da Fundação. A trilogia da Fundação é considerada uma das mais importantes obras de ficção científica de todos os tempos. O Asimov publicou os 3 livros em formato de livro entre o período de 1951 e 1953, mas o primeiro livro foi publicado originalmente como uma série de 8 histórias curtas na revista Astounding Magazine entre 1942 e 1950. Os 3 livros são Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação. Em 1966, eles venceram um prêmio Hugo especial como a melhor série de fantasia ou ficção científica de todos os tempos, vencendo concorrentes de peso como O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e a série Barsoom, de Edgar Rice Burroughs, cujo primeiro livro, Uma Princesa de Marte, nós também falamos aqui no canal. Além desses 3 livros, o Asimov publicou mais 4, 2 frequências e 2 sequências, mas, graças a Deus, eu vou falar pra vocês só desses 3 livros aqui, porque Deus me perdoe que eu não vou falar de 7 livros para vocês aqui no canal. A proposta de fundação é simples e bastante interessante. Um matemático chamado Harry Seldon desenvolveu um método científico chamado psicohistória. Por meio de cálculos matemáticos, ele previu a inevitável e irreversível queda do Império Galáctico, que em teoria seria sucedida por mais de 30 mil anos de violência e barbárie. Porém, ele criou uma alternativa que reduziria esse período para apenas 1000 anos, caso ele fosse bem sucedido em construir uma enciclopédia galáctica que armazenaria milhares e incontáveis anos de conhecimento humano. No primeiro livro, Harry Seldon cria a primeira fundação onde será construída essa tal enciclopédia galáctica e ao mesmo tempo ele cria uma segunda fundação da qual muito pouco se sabe, apenas diz que fica no outro extremo da galáxia. E durante o livro, a fundação vai ter que enfrentar várias crises por meio do uso da inteligência e dos cálculos matemáticos e eu não vou falar mais a respeito por 2 motivos. Primeiro, porque eu quero evitar spoilers. Segundo, porque toda a narrativa do livro é composta de várias histórias que têm personagens diferentes e se passam em tempos diferentes, tempos separados até mesmo por décadas, então não é como se tivesse uma grande trama acontecendo em Fundação, mas sim em várias. O segundo livro, que é o Fundação e Império, já conta com uma proposta bem diferente. Eis que surge um indivíduo chamado simplesmente de um mulo, que não foi previsto pelos cálculos matemáticos da psicohistória. E esse mulo vai ganhando o apoio de vários planetas e começa a exercer um domínio sobre a Fundação, ao mesmo tempo em que ele busca descobrir onde fica a segunda fundação. Só que se ele descobrir onde fica a segunda fundação, ele vai acabar dominando toda a galáxia e isso vai pôr um fim aos planos do Harry Seldon. Este foi com certeza o meu livro favorito da trilogia e eu não fiquei surpreso ao descobrir que a história do mulo ganhou um prêmio especial do Hugo chamado Retro Hugo em 1996. O terceiro livro, que se chama Segunda Fundação, é todo focado na busca de vários personagens por essa fundação que o Harry Seldon disse que ficava do lado oposto da galáxia e é mais ou menos isso, tá? Em termos de trama não dá mais pra falar sobre o livro. Bom, agora antes de eu falar sobre a minha opinião acerca dos livros que pode ou não desagradar vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto no qual surgiu a trilogia Fundação. Fundação surgiu no final de um período que é conhecido como a Era de Ouro da ficção científica. Historiadores, teóricos e acadêmicos que trabalham com ficção científica dizem que essa era começou no momento em que um cara chamado John W. Campbell Jr. assumiu o comando editorial da revista Astounding Science Fiction em outubro de 1937. Ela durou de 1938 até 1946, o que é um período breve, mas que foi marcado pelo surgimento de vários escritores que se tornaram importantes para o gênero da ficção científica, como o próprio Asimov, o Clifford Simak, o Robert Heinlein, o Theodore Sturgeon, entre outros. Esses escritores
escritores usavam as revistas pulp, que eu também já falei aqui no canal, que eram revistas de baixa qualidade tipográfica e preços baratos, para se popularizarem e para popularizarem a ficção científica como gênero literário nos Estados Unidos a partir da década de 1940. Isso aconteceu muito por conta do desenvolvimento econômico e tecnológico que os Estados Unidos observou no período final da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. E esse período também foi marcado por uma importante mudança de pensamento entre os escritores de ficção científica promovido pelo Joseph Campbell Jr., que era escrever romances de ideias que se engajem em questões de historiografia e epistemologia e que o fazem nas maiores escalas possíveis do espaço e do tempo. A ideia defendida pelo Asimov em Fundação é de uma ciência, no caso aqui uma ciência matemática, que é capaz literalmente de salvar a humanidade da barbárie e destruição. Essa é uma visão otimista do desenvolvimento científico e tecnológico, e eu já falei aqui no Clássicos da Ficção Científica de livros que têm uma ideia contrária a essa. Eu não acho que é uma ideia errada nem ingênua, eu só acho que neste caso o Asimov está mais pro Júlio Verne do que pro H.G. Wells, por exemplo. Depois de ler esses livros eu entendi por que eles são tão importantes na história da ficção científica. Essa é uma obra que perpassa centenas de anos e conta com uma variedade enorme de personagens e apresenta conceitos que são interessantes e complexos até hoje. É por conta de todos esses elementos que eu decidi que o Asimov seria o primeiro autor repetido na série Clássicos da Ficção Científica. Dito tudo isso, a minha experiência com a leitura de Fundação foi mais ou menos. Os elementos que me interessam numa obra de ficção científica, além das ideias do autor, que são o drama, a aventura, os personagens complexos e ricos, estão mais presentes em Fundação e Império, que é o segundo livro da trilogia e que foi de longe o que eu mais gostei. A narrativa do primeiro livro ela é muito espaçada e não tem protagonista definido, e isso raramente me motiva a ler uma história. Enquanto isso, a narrativa do terceiro tem uma cadência assim muito devagar, e isso também dificultou minha leitura. Então, dos 3 livros, o que eu gostei mesmo foi o segundo. Minha edição veio num box, enviado com muito amor e carinho pela editora Aleph. A tradução dos 2 primeiros livros é do Fábio Fernandes e a do terceiro é do Marcelo Barbão. Antes que vocês me perguntem, não, eu não sei o porquê disso, e não há grandes diferenças entre uma tradução e outra, no sentido de coisas que podem atrapalhar a leitura. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar 2 clássicos da ficção científica aqui para vocês darem uma conferida. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e comentem. O próximo Clássicos da Ficção Científica será Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que fará parte de um especial de Blade Runner que será feito aqui no canal e no site, então fiquem de olho. Até a próxima, tchau, tchau!